Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Amém. Nós vamos iniciar a nossa exposição nessa manhã. E eu já gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 7. Capítulo 7, versículo 12 até o 26. Nós leremos essa parte do nosso texto. Essa parte do texto nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo aí com fé a leitura da palavra de Deus. Quando o Senhor teu Deus te introduzir, versículo 12. Será que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos teus pais. Ele te amará e te abençoará, e te fará multiplicar também. Abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses. Por isso te seria por ciladas. Se disseres no teu coração: estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos e dos sinais e maravilhas, e mão poderosa e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. Assim, além disso, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não multipliquem contra ti. Mas o Senhor teu Deus tais entregará e lhes afligirá grande confusão, até que sejam destruídas. Entregar-te-á também nas mãos dos seus reis, para que apegue o nome deles debaixo dos céus. Nem homem poderá resistir-te até que os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejais amaldiçoado. Semelhante a ela, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Ó Pai, nós te louvamos pela tua palavra lida e pedimos que a graça do Senhor esteja a iluminar os nossos entendimentos. Capacita-me, ó Deus, para expor a verdade, apenas a verdade da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quando a gente para pensar no termo bondade, algumas coisas vêm à tona. A primeira é
Que entendimento nós temos de bondade, desse termo bondade? O que uma pessoa faz para agir com bondade? É uma pergunta que vem à tona quando a gente fala sobre uma vida de bondade. O nosso dicionário, inclusive, ele até dá um conceito sobre bondade. Ele diz que a bondade é a qualidade de quem tem alma nobre, de quem tem alma generosa. E essa pessoa que tem a bondade, uma alma generosa, uma alma nobre, é uma pessoa naturalmente inclinada a fazer o bem. É uma pessoa benevolente, é uma pessoa benigna, de uma magnanimidade que ultrapassa a nossa forma racional de entender as coisas boas. A pergunta é, diante desse conceito, né, tirado da nossa própria língua, sobre o que é bondade, quem poderia expressar algo dessa magnitude? Humanamente falando, irmãos, olhem dentro de suas próprias casas, que eu já olhei para a minha. Olhe ao redor na sua vizinhança. Tente olhar dentro do seu contexto social. Ou talvez alguém que more bem longe de você. Quem estaria qualificado a receber o título de bom, de bondoso? Apenas pela expressão que nós utilizamos aqui. O nosso texto de hoje responde essa pergunta. Porque nesse texto que nós lemos aqui, Moisés trouxe à tona um Deus bom de fato. Um Deus abençoador para todos aqueles que dão ouvidos e guardam os seus juízos. E Deus é assim? Deus é aquele que abençoa. Deus é aquele que manifesta no seu ser toda a sua bondade, para nos mostrar o tamanho da sua graça. E graça, nós sabemos, que é um favor que nós não merecemos. Então, no entendimento, Deus é tão bom, que Ele dá para pessoas que não merecem aquilo que Ele tem de melhor para dar. Pessoas que não deveriam ter condições alguma de receber o que Deus dá, são abençoadas, agraciadas, cuidadas pelo Senhor. Deus é assim. Ele mostra a sua graça assim. Bondade para o homem. E é baseado nessa premissa que eu gostaria de pensar com você nesse tema. Deus é bom. Um tema simples, mas extremamente profundo. Deus é bom. E nós podemos ver a bondade de Deus, ou entender a bondade de Deus nesse texto de maneira muito clara. Vejam, dos versículos 12 até o versículo 16, nós teremos o nosso primeiro ponto, onde nós veremos que a bondade de Deus é resultado da relação pactual de obediência. Vou repetir de novo. A bondade de Deus é resultado da relação pactual de obediência. É isso que nós vamos enxergar nesses versículos 12 e até o 16. E depois nós teremos uma pequena discussão sobre isso com um aspecto diferente, no que diz respeito à graça comum. Mas olhem, quando vocês abrem o versículo 1, aliás, o versículo 12 desse texto, vocês vão ver a palavra dizendo: será, pois, que se ouvindo estes juízos, e os guardares, e os cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Vejam que aqui Deus está manifestando a sua bondade como um resultado da relação pactual que Ele fez com esse povo. E essa relação pactual está ligada à obediência. Então a primeira coisa que nós vemos nesses versículos aqui é que a bênção de Deus só estaria sobre aquele povo se eles fossem obedientes. Essa é a máxima do texto. Não existe espaço para outra coisa. Se vocês me obedecerem,
a minha bênção estará sobre a vida de vocês. E aí ele relata as bênçãos que viriam em decorrência dessa obediência. Ele diz: ele te amará, e te abençoará, e te fará multiplicar, também abençoará os teus filhos, e o fruto da terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Vejam, aqui eu estou falando apenas de uma parte das bênçãos que Deus prometeu, se esse povo fosse obediente. Nós vamos explicar o porquê disso, irmãos. Mas vejam, essa bênção seria estendida a todas as áreas da vida desse povo, a começar pela prosperidade e frutificação da terra, como nós acabamos de ler aqui. Ou seja, Deus estaria movendo sua atenção para que o local onde esse povo estivesse fosse frutífero. Não houvesse escassez ali, naquele lugar. Não haveria problema, não haveria falta de absolutamente nada para eles ali. Mas vejam, além do versículo 13 dizer essa informação, o 14 também fala isso. Veja o que aqui diz o 14: bendito serás mais do que todos os povos, não haverá entre ti nem homem e nem mulher estéril entre os teus animais. Veja que a fertilidade, a frutificação, seria o marco presencial de Deus nesse povo que estava em obediência. Em obediência, não haveria um homem sequer, uma mulher sequer, com problema de gerar filhos, de ter uma vida que frutificasse numericamente, tornando a sua família forte, fazendo com que aquela nação crescesse e se tornasse poderosa. A terra onde eles colocariam a planta dos pés frutificaria, daria todo o alimento, tudo o que era necessário. O gado deles estaria sempre reproduzindo e produzindo aquilo que era necessário: leite, queijo e tantas outras coisas. Só que essa bênção não fica só aqui, nesse âmbito da frutificação e da fertilidade. Versículo 15 vai mostrar que essa bênção se estenderia também para a saúde do povo. Olha o que diz o texto: o Senhor afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes a porá sobre todos os que te odeiam. Percebam aqui a graça, a bondade de Deus dizendo: imagina, irmãos, hoje, nos dias de hoje, irmã Miriam, 0 de doença. Show de bola, não era não? Rapaz, olha, nenhuma das doenças que o povo do Egito sofreu, coceira, tumores, furúnculo, peste de tudo que foi qualidade, nada daquilo sobreviria sobre o povo. Até porque o povo viu que todas essas pragas que vieram sobre o Egito, elas levaram aquele povo a morrer, levaram à morte. Mas o Senhor afastará de ti toda a enfermidade. Só isso? Não. Versículo 16, ele vai dizer que o sucesso que esse povo teria em suas batalhas seria reconhecido por todos daquela região. Olha o que diz o texto: consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus, os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses, pois isso te seria por ciladas. Percebam aí, irmãos, o fato de que o futuro daquele povo
dependia apenas de uma coisa: de sua relação de obediência pactual. Era isso que o texto, é isso que o texto está nos dizendo. Ou seja, a resposta do povo para o amor a Deus era uma obediência a tudo aquilo que ele havia dito que deveria ser feito. E qual é a razão para isso, irmãos? É interessante a gente observar, porque se você parar para pensar direitinho, esse texto é um texto que parece que não se enquadra bem com a nossa sociedade de hoje. E eu vou chegar lá, tá? Mas eu quero só que você pense nisso. Qual foi a razão para que Deus desse essas ordens para aquele povo? Veja o que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo que esse povo vai ser separado de todos os demais povos daquele lugar. Eles terão um Deus diferente daqueles povos. Eles terão uma vida prática diferente da vida daqueles povos. Eles teriam que obedecer e cumprir rituais diferentes daqueles povos. Eles teriam a semana deles com práticas diferentes das daqueles povos. Eles teriam inclusive um dia em que eles não fariam absolutamente nada, eles parariam completamente de trabalhar, coisa que para qualquer nação, seja hoje ocidental, europeia, asiática, de onde for, isso é loucura, deixar de produzir. Mas esse povo foi chamado a dar uma pausa para dedicar a sua vida apenas a um serviço de adoração a um Deus que eles não conheciam. Então, Deus está mostrando aqui ao povo uma coisa importantíssima: a bênção de Deus. Por isso que a gente nunca vai poder reclamar disso, irmãos. Olha, a bênção de Deus só recai sobre o homem que é obediente. Não é verdade isso? Sim ou não? Não, é não. É não. Agora eu vou falar a mesma coisa de forma de pergunta, em forma de pergunta. A bênção de Deus só recai sobre o homem que é obediente? Sim ou não? Não. E aí nós entendemos o aspecto da graça comum sendo manifestada aí. Nós vemos Deus derramando chuva para justos e para injustos, e fazendo a terra dessas pessoas florescerem, crescerem, produzirem. E ao produzirem, eles colocam seus gados para pastarem, os gados engordam e eles vendem gado e assim por diante. As maiores fazendas do nosso país estão na mão de gente que você não tem nem ideia como é a vida delas. Deus é a única coisa que não faz parte delas. Nosso país é um país riquíssimo na mão de pouquíssimas pessoas. Quando nós olhamos a realidade do nosso país, nós vemos na rua da casa da gente aquele vizinho que bota o som numa altura que não dorme mãe, pai, menino. Você está doido que o menino durma, mas ele não deixa, porque a hora dele ligar o som é depois das 9 da noite. Aí quando ele liga depois das 9 da noite, você não pode reclamar, porque gera problema. Mas ele arrumou um emprego bom, ele comprou um carro mais novo, e agora está com mais dinheiro para fazer o paredão dele, pronto. Quando olhamos para a nossa sociedade, não é bem isso que nós percebemos. Nós percebemos que pessoas mais recebem bondade, e essa foi uma questão que nós tratamos quando estudamos o livro de Eclesiastes. Eu não sei se vocês lembram, mas isso significa, irmãos, uma coisa interessante. Apenas essa, será a bênção que essa pessoa usufruirá nessa vida. Diante dos nossos olhos, a bênção material, o fruto da terra, árvores, animais, carros, seja lá o que for que nós consigamos adquirir nessa vida, não é ou não representa absolutamente nada comparado à verdadeira herança que já está reservada para nós.
Se você observar bem, à luz do texto, coisas materiais estão sendo vistas, estão sendo mostradas. Mas essas coisas materiais que o texto está nos mostrando é apenas uma sombra daquilo que de fato a Escritura está tentando mostrar para quem é de fato o seu povo. Veja, a bênção do Senhor recai sobre nós porque Deus está presente em nossas vidas e Ele nos abençoa. E é óbvio que a terra ela não vai limitar aqui, né, criar uma linha, que nem quando a gente faz, quando vai fazer plantação de cana, a gente bota um produto para que o fogo não passe daquele ponto e dali em diante as coisas não aconteçam. Mas quando a gente está falando de povo de Deus, a Bíblia diz que quando Ele bota a planta do pé, ali a bênção do Senhor está com ele. Então quem tiver ao redor também será abençoado. Vejam que vários contos, vários lugares na Bíblia, nós vamos encontrar a arca do Senhor estava na casa de alguém e Deus abençoou aquela família porque ali habitava a arca do Senhor. Ou então Deus abençoou a família de alguém por causa de fulano de tal. Nós encontramos essa referência nas Escrituras. Então saibam de uma coisa, sabe por que o mundo ainda vive debaixo da bênção do Senhor? Porque nós, como povo de Deus, somos transmissores, comunicadores dessa bênção do Senhor. A palavra do Senhor, quando Deus fala com Abraão, lá na hora que ele ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão contende com Deus, discute com Deus. Tu vai destruir essa cidade por amor de 50? Por amor dos 50 eu não destruiria a cidade. E essa retórica vai até que chegue quanto? Quando chega um só. E quem morava lá? Ló e a família dele. Deus destruiu a cidade? Destruiu, né? Por quê? Porque não havia um justo ali. Então o que é que essas nações estão colhendo? O juízo de Deus, por não ouvirem ou não observarem o que Deus estava fazendo já com a nação de Israel. Mas antes de mais nada, nós podemos ver exatamente isso quando olhamos e percebemos a bênção do Senhor sobre pessoas tanto obedientes como desobedientes. Não significa, irmão, que eu devo, porque vejo alguém desobediente ser abençoado, também viver uma vida de desobediência. Talvez você se questione, pastor, obedecer e desobedecer não faz diferença alguma, porque eu vejo isso. Pessoas que andam por aí, homens geralmente são mais complicados com isso, né? Rapaz, eu trabalho semana todinha, chego em casa, tal, sou fiel, faço tudo, tal. Olho pro cara, o cara tá lá no posto de gerente, carrão, as mulheres tudo, né, se jogando para cima dele. O que adianta eu viver essa vida que eu estou vivendo? Eu não estou fazendo uma pergunta simples não, meus amigos. Eu estou dizendo porque eu vejo isso. Outras pessoas perguntam e falam isso para mim. Inclusive já perguntaram para mim, por que você vive essa vida assim? Por que você faz questão de viver assim? Cara, tu não sai para beber com a gente? Tu não sai para a gente, né, fazer um happy hour aí? Teu negócio é ir para casa? É vir para a igreja e vir para o trabalho. Aí se estressa e assim por diante. Essa é vida, cara. Você precisa aproveitar mais a vida. E eu disse a ele, e quem te disse que eu não estou aproveitando? Seu padrão de viver a vida é diferente do meu. Porque eu não me satisfaço com essas coisas. Não é só isso que me faz feliz. Mas a minha relação com o meu Deus, isso sim me faz feliz. E embora a gente saiba que não é uma relação fácil. Essa relação com Deus não é fácil. Precisamos compreender, irmãos, que o texto tem uma aplicação direta aqui para o povo de Israel, tá? Só para a gente entender que a obediência aqui, ela era irrestrita para o povo, para que todos aqueles que estivessem ao redor deles dissessem, rapaz, esse povo é diferente mesmo. Olha o que eles fazem. Eles guardam o dia do Senhor, eles oferecem holocaustos ao Deus dele, eles são obedientes a tudo que Deus diz, rapaz.
Olha, Deus diz as coisas, o Deus dele diz as coisas, eles fazem exatamente como eles dizem. É impressionante. E a gente vê que é um povo pequeno, não é um povo numeroso, mas nós temos medo deles. Era essa a intenção de Deus, mostrar para o povo a sua bênção. E aqui, irmãos, é importante nós nos lembrarmos que nós não merecemos a bênção de Deus, porque somos obedientes. Isso eu queria deixar frisado, tá? Porque é importante, por mais que a gente diga, eu sou obediente, então, consequentemente, né, eu deveria merecer a bênção de Deus, porque não é isso que diz o texto? Pois que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos teus pais, e te amará, e te abençoará, e etc, etc. Então, se eu obedecer, a bênção do Senhor, ela é certa na minha vida? Não. Não o tipo de bênção que talvez você queira que aconteça na sua vida. Lembrem-se, meus irmãos, que quem governa a sua vida, que quem governa o universo e todas as coisas, é o Senhor Deus, Criador do universo. É Ele quem decide o que é bom para nós. É Ele quem sabe o que é melhor para nós. Então, às vezes, você ter, digamos, na sua mesa, fartura, não é problema. Mas se para outra pessoa ter fartura é problema, então, às vezes, o pão com a manteiguinha é mais do que suficiente para deixá-lo feliz. Porque se ele tiver demais, ele pode ser que faça o que não deve. Por isso que Provérbios diz assim: Senhor, não me dê demais, para que tendo eu me esqueça de ti. Não me dê pouco, Senhor, porque ao tendo pouco eu venha blasfemar do teu nome. Mas me dê o necessário. O necessário. Nós não merecemos a bênção de Deus porque somos obedientes, irmãos. Recebemos a bênção de Deus porque Deus é bom. Já dizia uma frase de Renato Russo: o sol nasce para todos, só não sabe quem não quer. Né? Não tem esse homem que não veja a bondade de Deus. O sol está aí como prova dessa bondade. Quando obedecemos, irmãos, nós ficamos à mercê de um Deus que recompensa. Me diga, qual o dia que você viu um justo desamparado? Me diga um dia que você viu um justo desamparado. Ninguém? Ninguém. Então, para que a gente está aperreado? E aí eu quero trabalhar com vocês uma coisa que tem mexido com a vida de vocês, e mexido com a minha também. Às vezes a gente fica preocupado, angustiado com o amanhã. O que comeremos? O que beberemos? Com que nos vestiremos? Eu preciso correr, tem uma conta para pagar, tem isso para resolver, eu preciso correr. E você corre. E no final, Deus só te observando. E vendo você deixar coisas que são importantíssimas para a tua vida de lado. Corra, irmã Miriam. O tempo está findando, né? Mas não corra muito. Corra ao passo necessário. Não precisa correr para tropeçar. Mas tenha aquilo que supre a sua necessidade. Mas faça aquilo que te dá alegria no coração de fazer. Para que querer fazer tantas coisas e no final não terminar com nenhuma? No final das contas, a gente esquece o quanto Deus é bom e fica tentando fazer o papel de Deus, para no final dizer assim: vê como eu sou bom, como é que eu consigo articular tanta coisa? Olha, eu consegui resolver esse problema, agora a preço de quê? A preço de quê, meu querido? A preço de um dia fora da casa de Deus?
onde a Bíblia diz que mais vale um dia nesse lugar do que 1000 em qualquer outro. A preço de quê? A preço de quê você está trocando coisas importantes para a tua alma? Eu não estou dizendo que elas não são importantes, são, faça elas, mas pese na balança. E o pesar na balança significa, isso aqui é bom para a minha vida, eu preciso sustentar minha família, farei. Mas isso aqui é importante para a minha alma, farei. É isso que precisamos fazer. Pastor, não está dando ordem de você deixar suas atividades, deixar seu trabalho, deixar sua vida, deixar aquilo que sustenta você. Eu não estou dizendo isso em hipótese alguma. Eu estou dizendo que o equilíbrio é extremamente importante nessas horas. Porque Deus diz que os pardais nem plantam e nem colhem, contudo é Deus que dá o sustento para eles. Ele inclusive falou de uma flor, de um lírio do campo, que Salomão, nem com toda a sua riqueza e sua glória, conseguiu se vestir como ele. E Jesus, para fechar o texto, ele disse, e está aqui. E agora eu vou fazer um déjà vu para nós aqui. E está aqui na IPM C4, quem é maior do que Salomão? Está aqui quem é maior do que qualquer coisa que esteja ocupando sua vida. Seja obediente, só isso. Deus sempre irá agir para o louvor da sua glória. Lembre-se disso. Então, se Ele vai agir para o louvor da tua glória, Ele vai deixar você passar necessidade, Carlos? Não vai. Ele vai deixar você sem ter como cuidar de sua família. Na pior da situação, você vai ter o pão de cada dia para sustentá-los. Porque Deus é fiel. E não deixa nem um justo desamparado, e nem a descendência desse justo mendigar pão. E aqui eu não estou falando de teologia da prosperidade, eu estou falando da bondade de Deus. Esse é o primeiro ponto. A bondade de Deus é resultado da relação pactual de obediência. Segundo ponto, a bondade de Deus é algo fácil de ser percebido, queridos. Talvez você não esteja observando bem, mas a bondade de Deus é algo muito fácil de ser visto. Mesmo tendo experimentado o cuidado com o Senhor, se você olhar bem para o que o texto vai dizer, o povo ainda era movido pelo temor dos homens, que é um outro problema. As nações que estavam ao redor daquele povo eram numerosas, eram mais fortes do que o povo, eram nações preparadas para a guerra. Então, Deus usa Moisés para escrever esses versos aqui, a partir do 17, para lembrar os feitos do Senhor, para que o povo ganhasse confiança no Senhor dos exércitos, o seu general de guerra, aquele que estava no meio deles. Olha o que diz o verso 17. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Versículo 18. Delas não tenhas temor, lembrar-te-ás. Vou repetir. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. A única coisa que Moisés traz como regra aqui era para que o povo se recordasse. Porque o povo saiu como escravo no meio de uma nação inteira extremamente poderosa. A regra para eles agora era confiar no Senhor, se lembrar do Senhor, se lembrar que o Senhor já havia destruído outros antes. O que eram aquelas nações diante do Deus que já havia feito o que fez? Então, Deus estava estimulando eles
a destruir, inclusive, esses povos também. Só que de uma forma diferente. Vocês vão destruir pouco a pouco. Não vai ser de uma vez, para que o caos não seja instalado no meio de vocês. O fato era que nenhuma daquelas nações ao redor daquele povo, o povo de Israel, suportariam a ação desse Deus em favor do seu povo. E eu pergunto, olha para você agora, querido. Existe alguém ou alguma coisa que pode mexer em você sem que Deus permita? Me diga, sim ou não? Esse texto hoje está mostrando o quanto nós precisamos de confiança e de fé no Senhor. Apenas uma coisa Deus está pedindo para nós nessa manhã: me obedeça. Aquele povo sabia como evitar a maldição. Aquele povo sabia como ficar livre de um Deus irado contra eles. Eles só precisavam lembrar-se do Senhor, que Ele era poderoso para fazer, e eles precisavam lembrar de serem obedientes. Agora pense agora nos nossos dias, olhando para esse texto. Imagine você ouvindo diretamente essa ordem de Deus, tudo isso que está aqui no texto, do 12 até o 28, o 26. Imagine que revolução seria se nós crentes hoje, ipsis literis, de maneira literal, pegássemos o que ele escreveu aqui e aplicássemos na prática, colocássemos em prática. Né? Mata todo mundo que não der ouvidos à minha voz. Não tenha pena deles. Vocês vão fazer deles despojos. Imagine o caos se os cristãos decidissem que iriam agir exatamente assim como o texto nos diz. O mundo viraria de perna para o ar, não é verdade, irmãos? Não é? Então veja como é interessante observar a inspiração das Escrituras e a aplicabilidade dela do Antigo ao Novo Testamento. Como esse texto pode ser aplicado para nós nesses dias? Como a gente pode pegar essas verdades e colocar em nosso coração nesses dias? O que é que esse texto ensina para a gente? Diversas coisas, dentre as quais, nesse texto a gente aprende que a batalha contra nossos adversários não precisam ser mais tratadas com espadas, como foi no tempo passado. Paulo traz à tona isso lá na carta aos Gálatas, que diz que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Veja a interpretação do Antigo Testamento. A nossa luta é contra os principados e potestades do ar que atuam nas regiões celestiais. Nós vemos e vivemos uma opressão dos nossos inimigos espirituais todos os dias. O maior inimigo nosso, o maior inimigo meu, está aqui, falando aqui. Mas ele não precisa estar literalmente aqui. Ou seja, eu sou o meu inimigo, porque a minha carne, a minha natureza pecaminosa, luta contra mim mesmo. E o Espírito, segundo as Escrituras, milita contra a carne. E a carne é fraca, disse Jesus. Por isso nós devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação. Ou seja, nós precisamos fortalecer o nosso espírito, porque a guerra que travamos não é mais para derramar sangue, queridos. A terra que nós estamos almejando conquistar, ela já foi conquistada. Mas para viver nela, nós já precisamos viver nos padrões dessa terra, ou pelo menos buscar viver nos padrões dessa terra. A batalha contra os nossos adversários, contra os inimigos do Senhor, ela é travada nos dias de hoje com a obediência a Deus. É assim que nós travamos as batalhas, obedecendo,
não puxando espada, não guerreando com pessoas, resistindo às tentações que nos sobrevêm. Essa é a mensagem por trás desse texto. Nós não precisamos destruir as pessoas que estão ao nosso redor por não seguirem a nossa fé. Nós não tomaremos as casas deles, como foi aqui no texto. Nós não destruiremos os seus ídolos, como foi aqui no texto. Mas nós precisamos começar a fazer isso em nós mesmos. Destruir os ídolos do nosso coração. Destruir aqueles que estão tomando conta de nós. E não está deixando o nosso Deus governar e ser o Senhor da nossa vida. Hoje apenas Deus está exigindo de nós uma coisa: obediência, obediência, obediência. E eu estou falando aqui de uma coisa para vocês, meus irmãos, que para cada passo que eu dou para o caminho da obediência, e aí eu estou tentando ser muito verdadeiro para vocês, a cada 10 passos que eu dou a caminho da obediência, eu tropeço 20, 30, talvez, não sei quantas vezes. Porque obedecer não é fácil. Obedecer significa olhar o que você gosta, mas que Deus não gosta, e dizer: eu não vou fazer o que eu gosto. Isso é difícil demais. Não é não? Gente, a gente tira pelas pessoas que agora aí precisam regrar a sua vida com a alimentação por necessidade. Por exemplo, quem tem pressão alta não pode comer nada salgado, né? Se comer, já sabe, né? Geralmente, para poder quebrar a regra, o que é que faz? Toma logo 5 comprimidos de Dropinal, sei lá, aquele remédio que bota debaixo da língua, para ver se dá uma baixada, valendo, para poder comer um salgadinho. Gente, as pessoas que são diabéticas não podem comer açúcar, porque se comer vão ter uma hiperglicemia e pode bater as botas. Então percebam, obedecer essas regras para quem tem essa proibição é bom. Graças a Deus aqui ninguém tem, né? Graças a Deus ninguém tem. Mas quem tem, eu já vi, meu filho, é ouvidinha difícil. Porque não pode comer nada. Tem que comer na hora certa. É uma série de coisas. E eu pergunto, se na vida comum da gente, a gente precisa de tanta regrinha para poder continuar vivendo, como seria na vida espiritual? Então ser obediente não é fácil, queridos. A nossa terra prometida, saibam, ela é melhor do que esse mundo que nós temos. E eu quero dizer uma coisa para você. Embora você adquira coisas aqui, não queira nada daqui. A nossa pátria é celestial. Os frutos que comeremos será da videira verdadeira. A água que beberemos fluirá do rio do trono de Deus. O alimento que será necessário para nós, Ele nos dará. A casa, a morada já está reservada. Então não desperdice sua vida correndo atrás do vento. Eu quero concluir com algumas aplicações. Primeiro, obediência traz resultados, queridos. Resultados bons, tá? Talvez você ache que não, mas resultados bons. Aí você fala e diz assim, mas pastor, o mundo está tão de cabeça para baixo que a regra está virando exceção. Realmente. Isso está acontecendo demais até, né? Por exemplo, quem daqui tendo uma conta, né, financeira muito boa, vai no banco e saca 10 mil reais de meio-dia? Alguém teria coragem de fazer isso? Carlos, faz um negócio desse? E no banco, vou sacar lá 10 mil reais agora. Pô. Né? Mas você fica com medo, né? Só se for muito necessário. Por quê? Porque não é seguro. Né? Aí
Bom, eu sei que não é seguro, eu vou lá sacar 10 mil reais, 20 mil reais, porque eu vou precisar resolver o negócio. Aí quando eu saio do banco, pô, eu sou assaltado. Se eu for falar essa história para qualquer pessoa, o que é que elas vão dizer para mim? Também, né, pastor? Dando sopa, né? Aí que você vai sacar 20 mil reais num banco de meio-dia, né? Ou então tá lá eu, né? Vou fazer minha carreirinha, aí eu boto o meu smartphone no bracinho aqui e tal, equipe, boto uma orelhinha, tô correndo, de repente um EBX, para aí, me deu o telefone. Se fosse um Nokia, ninguém queria, né? Mas o senhor bota no braço um smartphone, um iPhone, tá querendo o quê, pastor? Né? Percebam como o nosso sentimento tem mudado. O que está certo? O ladrão de roubar meu telefone? O ladrão de roubar o meu dinheiro? Ou eu que não estou tendo liberdade mais de botar o pé na rua porque as pessoas podem querer usurpar aquilo que é meu? Percebe, irmãos? A gente está chegando num patamar de dizer que parece que o bandido é que está certo. Olha, você não sai nessa hora não, que essa é a hora do bandido, viu? Verdade. Isso é verdade. Então, precisamos tomar essas precauções, precisamos ter esses cuidados, mas acima de tudo, precisamos entender exatamente isso, queridos. Nós sabemos que fazer o certo traz benefícios. O certo, o bom, fazer o bem, obedecer, traz benefícios. As mamães aqui, se o filho obedece, ganha ou não ganha prêmio? Ganha ou não ganha prêmio? Quando os filhos são obedientes? Nem sempre, né? Mas o voto é sempre positivo, né? Por quê? Porque fizeram o que é certinho. E quando faz o que é certinho, a primeira coisa que a gente pensa, rapaz, ele está sendo certinho, eu vou dar. Eu não tenho razão para não dar. Não é? Eu vou recompensar porque eu vejo que ele está se esforçando. Eu estou vendo que ele está querendo fazer. Eu estou vendo que ele quer ser obediente. E aí, às vezes, a gente abre até exceção, porque a gente está vendo tanto esforço de fazer o que é certo, né? Que mesmo ele cometendo falhas, a gente vai lá e também recompensa para dizer o quanto nós somos benevolentes. Sabe o que é isso? Imagem de Deus em você, mamãe. Imagem de Deus em você, papai. Sabe? Que mesmo seu filho não merecendo, você vai lá e diz, tome. Eu sei que você não merece não, mas eu vou dar. Então, percebam, é isso que Deus está ensinando para nós. Essa relação de bondade e de obediência. Deus, mesmo em todas as variações nossa, continua cuidando de nós. E nos dando tudo que a gente precisa. Esse é um ponto a gente pensar. A obediência traz bons resultados. Segundo, a obediência te faz confiar mais no Senhor, que peleja suas próprias batalhas. Deixa eu tentar ser claro com isso aqui. Veja, um pai e um filho. Quando o filho geralmente não se alinha com o pai, ele geralmente não se importa com as dificuldades que o filho atravessa. Por quê? Porque ele é ingrato, porque ele reclama, porque ele, não é, ele nunca reconhece o que está sendo feito. E às vezes o pai, não é que o pai não queira fazer, mas o fato dele estar naquela dureza de coração, o pai também tenta ensinar para ele a necessidade de dependência. Então, quando a gente está falando de obediência, obediência mostra para nós algo fantástico, diferente da desobediência, né? A obediência faz com que a gente possa confiar mais no nosso Pai. Porque quando a gente tem uma relação dessa, o Pai cria uma redoma sobre nós. Ele nos protege. Se você olhar o Salmo 91, ele fala exatamente isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor,
Ele é meu Deus, meu rei. Ele começa a dizer, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Deus guarda-nos debaixo de suas asas, como ele diz no texto, como uma galinha guarda os seus filhotes debaixo de suas penas. A obediência faz com que o filho possa correr para debaixo da asa do seu pai e saber que nenhum mal externo lhe sobrevém, porque esse pai vai pelejar por ele. Não é verdade? Então, quando nós vemos, irmãos, a vida de obediência nas Escrituras, sabemos que Deus não desamparou nenhum deles nas suas batalhas. E a pergunta que eu quero fazer para você é: que batalha você está enfrentando hoje? Segunda pergunta: você está enfrentando essa batalha sozinho? Se está sozinho é porque quer? Observe, Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus está cuidando de você. Obedeça e confie e descanse no Senhor. Ele vai dar, Ele vai cuidar de você. E em terceiro e último lugar, a obediência é um testemunho para os que estão à nossa volta da graça de um Deus bom. Quando nós obedecemos, nós estamos demonstrando para o mundo que a graça de um Deus bom me alcançou, está sobre mim e também pode estar sobre a vida do outro. E aí as perguntas começam a surgir. Como foi que você conseguiu isso? Eu percebo que você tem uma mulher e vocês sempre estão felizes. Vocês estão sempre sorrindo. Vocês sempre estão em harmonia. Eu não vejo vocês brigarem. Eu estou no andar de cima, estou no andar de baixo, não sei, ou eu estou do teu lado. Eu nunca vi teu marido dar um grito na tua casa. Eu não vejo você gritando com os seus filhos. Embora, irmãs, eu não se preocupe com isso não. Tem hora que eu dou uns gritos em Rebeca também, tá? Mas eu estou falando de coisas exacerbadas, né? De gente que já é balista por vida. Eu não vejo você perdendo a cabeça. Melhorou, né? Eu não vejo você perdendo a cabeça com seus filhos, nem com seu marido. De onde você alcança tanta tranquilidade? Como é que você alcança tanta paz? Como é que você consegue viver em harmonia com pessoas que você nem conhece? Você conversa com pessoas que parece que conhece há mais de 10 anos, mas ela entrou na igreja ontem. Você se relaciona com pessoas, você chama a pessoa para tomar café na sua casa que você nunca viu. Você vai a casamentos de pessoas que você simplesmente sabe que frequenta a mesma igreja que você, mas você nunca foi na casa dela. Por que isso? Porque nós somos uma comunidade que aprendemos a estar debaixo de um Deus bom. Nós aprendemos a viver debaixo da vontade e da obediência, entendendo que quando nós fazemos isso, Deus é glorificado em nossas vidas. E a relação se torna mais próxima. E eu sei o quanto a irmã Miriam precisa da minha ajuda, e ao mesmo tempo Ana sabe quanto o pastor precisa da ajuda dela em oração. Isso é comunidade. Quando nós olhamos uns para os outros na obediência de Cristo, quando o presbítero Carlos prepara uma cesta básica e vai socorrer sem que ninguém saiba aqui, mas ele, porque entende a necessidade do outro, vai lá e estende a destra da misericórdia que veio do próprio Deus sobre a vida dele. Ou quando uma das irmãs fazem máscaras para poder doar para locais e para pessoas que não têm condição. Só isso, tantas e tantas coisas, um bate-papo entre as irmãs, uma que está ali desabafando com o coração cheio, cansado, abusado, porque tem muito trabalho, tem filho, tem coisa, e outra chega, dá aquele abraço e diz: nós estamos juntas, vamos orar juntas. Nós fazemos isso porque abraçamos essa obediência na fé,
E nós damos testemunho da graça de um Deus bom, irmãos. É isso que nós vivemos quando vivemos em obediência. Nós não estamos preocupados com coisas, nós estamos preocupados em agradar a Deus, em satisfazer a vontade de Deus, em obedecer. Amém? Vamos encerrar e orarmos ao Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu quero, nessa oração, eu sei que a gente tem aí uma ideia de... Uma ideia não, nós temos que cumprir o distanciamento social e faremos isso, tá? Só que aí eu queria que em cada fila de nossa igreja nós tivéssemos pelo menos 2 pessoas. Pelo menos 2. Porque você vai orar pelo seu irmão nessa manhã. Tá? Já veio uma para frente aqui. Certo? E aí é importante que a gente faça pares, tá? Duplas, de preferência, porque eu quero que vocês olhem um para o outro. Não perto, tá? Mas virem-se um para o outro. E eu não estou fazendo aqui nenhum dinamismo teológico inventado não, tá? É porque eu quero que você olhe realmente no olho do seu irmão. E eu quero que você ore pelo seu irmão de verdade nessa manhã. Eu quero que você apresente a vida dele, que é tão importante para você, que é tão importante no reino de Deus, para que Deus o faça obediente cada vez mais. Você vai olhar no olho do seu irmão e eu vou orar para que Deus te ajude a ser obediente. Eu vou orar para que você desfrute da bondade de Deus todo dia e o dia todo. Essa será a nossa oração nesse momento, tá certo? E eu quero que você ore depois, todas 2, depois de orar uma pela outra, vocês orem as 2 pela igreja toda, pedindo que Deus derrame de sua bondade sobre toda a igreja. Vamos iniciar essa oração. Ó Senhor, nós te pedimos agora por essa igreja, que a bênção do Senhor seja derramada na vida dos que não estão presentes aqui também. Que todos percebam o quanto o Senhor é bom. Que o Senhor derrame da tua graça e mostre para esses, ó Deus, que o Senhor está disposto a resgatá-los, que o Senhor está disposto a movê-los novamente e a trazê-los de volta à tua presença. Que o Senhor é um Deus perdoador, que restaura, e que não existe pecado que o Senhor não cure. Ó Deus, faz isso, ó Senhor.
restaurando a nossa fé, fortalecendo os nossos laços como igreja, alimentando-nos como teu povo, ó Deus, como tu fez no deserto.